Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios da apostila Koch para o cursinho de Química 131, apostila 3, capítulo 18, que trata do assunto propriedades físicas, temperatura de fusão e ebulição. Então agora, focando especialmente nessas duas propriedades aí, depois de estudar tudo que a gente já viu, ok? Vamos lá, primeiro exercício. Ele diz o seguinte: o quadro a seguir indica características referentes às substâncias A, B, C e D, ao serem testadas em relação à propriedade de condutividade elétrica. Considere 25 graus Celsius e 1 atm. Então vamos lá. Considerando as substâncias etanol, cloreto de sódio, zinco metálico e sacarose, marque a opção que indica a correlação correta entre a substância e característica indicada no quadro. Aqui a gente tem que lembrar um pouquinho de qual que é a possibilidade dos estados físicos, tá? Para o tipo de ligação que a gente vai ter. Então vamos analisar um por um aqui e depois ver qual que se encaixa aqui. Lembrando que a gente tem etanol, cloreto de sódio, sacarose e zinco metálico. Vamos lá, primeira. Na fase sólida, não conduz corrente elétrica, mas ao se dissolver em água deionizada, conduz corrente elétrica. Então vamos lá. Dentre as minhas possibilidades, eu tenho que ter uma substância que é sólida, ok? Então aqui, ó, etanol é o álcool que a gente tem em casa. Ele não é sólido, então já descartamos. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, então de fato ele pode ser ainda. Sacarose. Também é o açúcar que tem em casa, é sólido, pode ser. Zinco metálico também é sólido. Agora vamos lá. Não conduz corrente elétrica na fase sólida. Ou seja, eu sei aqui que zinco conduz, ok? Já que ele está na forma metálica. Sobrou cloreto de sódio e sacarose. Mas ao se dissolver em água deionizada, ou seja, uma água sem qualquer íon, né? Conduz corrente. Então vai conduzir por conta disso que eu dissolvi. O que conduz no estado aquoso? Sal de cozinha, ok? Sal de cozinha vai conduzir corrente elétrica no estado aquoso por ter mobilidade de carga, né? Mobilidade de íons. Então, isso aqui é a descrição de um composto que tem ligação iônica. Dentre os compostos que eu tenho aqui, o que tem possibilidade, apenas o cloreto de sódio, que é o NaCl. Agora, composto B. Líquido que, mesmo ao se dissolver em água deionizada, não conduz corrente elétrica. Então, vamos lá. Se eu dissolvo em água e não conduz, tá? Então, eu tenho aqui uma ligação do tipo covalente. Ele diz que é líquido. Dos dois compostos que eu tenho aqui que tem a ligação covalente, que são o etanol e a sacarose, o único que é líquido a temperatura ambiente é o etanol, ok? Lembra aqui que as ligações entre os átomos na molécula do etanol são covalentes. C. Na fase sólida, conduz corrente elétrica e não se dissolve em água. Isso aqui é a descrição exatamente de um composto que possui ligação metálica. Dentre as minhas opções, temos apenas o zinco metálico, representado pela fórmula Zn. E por fim, letra D. Na fase sólida, não conduz corrente elétrica. E ao se dissolver em água deionizada, também não conduz. Então, eu tenho um composto que não conduz nem no sólido, nem no estado aquoso. Mas que ele fala que eu estou no estado sólido. Sobrou para mim, então aqui eu sei que é ligação covalente, mas sobrou apenas a sacarose, cuja fórmula molecular é C12H22O11, ok? Assim, fazendo a correspondência aqui, eu tenho alternativa E, ok? Cloreto de sódio, etanol, zinco metálico, sacarose. Beleza? Vamos lá, exercício 2 agora. Quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, há a produção de compostos gás carbônico, CO2 e água. Acerca dessas substâncias, afirma-se que, vamos lá, primeiro, as moléculas CO2 e H2O apresentam a mesma geometria molecular. Vamos ter que lembrar aqui, ó, geometria molecular é como que a molécula está arranjada no espaço, se é linear, angular, enfim. CO2, nós já estudamos, ele tem geometria linear, ok? Já H2O vai ter geometria angular, por conta dos pares de elétrons não ligantes, ok? Então, eles não têm a mesma geometria. Um é linear e o outro é angular. Então, está errada essa afirmação, ok? Essa primeira está falsa. Segunda, a temperatura de ebulição da água é maior que a do gás carbônico, pois as moléculas de água, na fase líquida, unem-se por ligação de hidrogênio, interação intermolecular extremamente intensa.
Vamos pensar na temperatura ambiente. Água é líquida, gás carbônico é gasoso. Então, de fato, a temperatura de ebulição da água é maior que a do CO2. Na água, nós sabemos que nós temos ligação de hidrogênio, já estudamos isso. E essa interação é extremamente intensa. Então, essa está correta, ok? Afirmação número 3. A molécula de CO2 é polar e a de água é apolar. A gente estudou, né, pelo vetor momento dipolar, que é justamente o contrário. CO2 é apolar, porque cancela o vetor momento dipolar. Já a água é polar. Lembra daquela dica que eu dei para vocês? O que a gente tem nos polos, né, polo norte e polo sul do nosso planeta? Temos gelo. Gelo é água, então a água é polar. Uma forma bem rápida para guardar que água é polar, se gerar dúvida. Então essa daqui está falsa. Quarta afirmação. A temperatura de fusão do CO2 é maior que a da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 tem fortes interações intermoleculares, por apresentar geometria angular. Na verdade, o que ele faz aqui, ele justamente inverte. Se você trocar a CO2 por H2O na frase, é justamente isso que acontece. O CO2, nós já vimos, tá? Ele tem uma temperatura de fusão menor que a da água, tá? E ele não tem interações fortes e não tem geometria angular. Então, está errada essa daqui, ok? Essa é falsa. Por fim, a última. O número de oxidação, NOx, do carbono na molécula de CO2 é mais 4. Aqui um assunto para a gente lembrar, né? NOx. Temos aqui dois elementos. Vamos começar pelo oxigênio. O oxigênio, em geral, tem NOx menos 2. Como eu tenho dois oxigênios, eu tenho menos 2 vezes 2, que dá menos 4. A molécula inteira não tem carga nenhuma, então a somatória do NOx, né, de todo mundo tem que dar 0. Se eu tenho menos 4 nesse lado, como eu tenho apenas um carbono, esse carbono tem que ter NOx mais 4. Por quê? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com mais 4, a somatória dá 0. Então, o NOx, né, quando eu pego da molécula inteira, a somatória dá 0. De fato, ele fala que o NOx é mais 4, está correta essa. Assim, a alternativa correta aqui, alternativa E. Apenas as afirmações 2 e 5 que são corretas. Por fim, exercício agora número 3, da FUVEST. Muito interessante esse exercício, tá? E muito próximo, né, do que a gente encontra nos vestibulares recentes. Essa questão é extremamente recente. Vamos lá. O gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição de bromoalcanos, CnH2n mais 1, Br, para diferentes tamanhos de cadeia carbônica. Então, vamos analisar aqui, ó. Quando eu tenho N valendo 1, N valendo 2, né? Então, eu substituo aqui para poder achar as fórmulas moleculares certinho. Guarde essa informação. Quando aqui o N é 1, eu tenho a temperatura aqui de ebulição próxima a 0, ok? Justamente, e eu tenho aqui uma reta ascendente, tá? Então, é um negócio que se eu aumento o tamanho da cadeia, eu vou aumentando a temperatura de ebulição, como a gente já viu, ok? Lembrando aqui que aumentar o tamanho da cadeia não muda o tipo de interação da molécula, apenas aumenta o tamanho. Então, lembra que na hora que empata o critério interação, o próximo critério é massa molar. Como a massa molar está ficando maior, já que eu tenho uma cadeia carbônica maior, eu tenho uma temperatura de ebulição que também está aumentando, ok? Vamos lá, ele fala assim, ó. Considerando as propriedades periódicas dos halogênios, a alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico de temperaturas de ebulição versus tamanho da cadeia carbônica para CnH2n mais 1F e CnH2n mais 1I é. Então, ele chamou aqui o PE de ponto de ebulição. E aí a gente vai representar estruturas desse tipo com um quadradinho e estruturas desse tipo como um ponto, ok? Tá. Trouxe novamente o gráfico aqui e o que ele pede para a gente colocar nesse gráfico. Primeira coisa, nós vamos colocar os 3 tipos, né, de elemento, né? Então aqui com flúor, com bromo, com iodo, tudo no mesmo gráfico. Depois a gente procura a alternativa que condiz, tá, com o que a gente montou. Vamos lá então. Antes de eu começar a analisar aqui, eu vou desenhar para o primeiro caso, que é quando o N vale 1. Então eu vou achar o flúor alcano com N valendo 1, o bromo alcano com N valendo 1 e o iodo alcano com
N valendo 1 também. Substituindo ali N por 1 nas fórmulas, eu tenho CH3F, CH3Br e CH3I. Perceba que aqui, né, ele mistura um pouquinho de química orgânica. Vamos lembrar, o flúor, o bromo e o iodo estão ligados diretamente no carbono, ok? Assim, essas 3 moléculas, mesmo mudando o elemento, ok? Mas são da mesma família, todas vão possuir o mesmo tipo de interação, ok? Que interação que vai ser essa? Geralmente, os aletos orgânicos não são tão polares assim, eles têm uma polaridade baixa, tá? O que eu observo? Não vai me importar aqui saber qual que é essa interação, já que é a mesma para todos. Lembra que eu disse agora há pouco, se empata o critério interação, o próximo critério é massa molar. Ele deu justamente aqui para mim, para eu saber a massa, né, atômica de cada um desses elementos. Dos 3, o que tem menor valor de massa molar é o flúor. Assim, é o que eu espero que tenha um menor ponto de ebulição. Se o bromo, que é o intermediário, né, então tá aqui, desses daqui, o bromo tá no meio, né, dos 3 que ele me deu. Então, se o bromo tá aqui, o flúor tem que estar justamente abaixo desse valor. Por quê? Porque ele tem uma massa molar menor, então vai ter uma temperatura de ebulição também menor, ok? Assim, se eu percebo que o tamanho da cadeia não importa, eu também vou ter uma reta ascendente, mas localizada abaixo dessa reta aqui, dessa ideia de reta com o bromo. A ideia contrária é com o iodo. O iodo tem maior massa molar, então eu espero que tenha um valor acima. Não se preocupe aqui em saber o valor, se preocupe em saber a tendência, porque como é teste, você vai depois olhar os gráficos, aquele que corresponde. Então, se eu tenho aqui flúor, eu vou ter bromo e depois eu vou ter iodo, ok? Caso eu precisasse, onde que eu encaixaria o cloro? Eu encaixaria justamente aqui, que é o intermediário, né? Que está entre flúor e o bromo. Eu encaixaria ele aqui, mas não trato do cloro. Nas alternativas, ele não coloca o bromo, tá? Então, cuidado com isso, porque você tem que ver aqui que o quadradinho está para baixo do zero nesse primeiro valor de N, tá? Para poder ser menor que o bromo e o ponto está para cima do zero. Justamente, se a gente olha a alternativa E, é exatamente o gráfico que a gente acabou de desenhar sem o bromo, ok? Então, a alternativa correta aqui, alternativa E, ok? Fechamos aqui mais uma aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.